Sejam todos muito bem-vindos ao culto de domingo de manhã aqui da Igreja Nova Aliança. Esse é o momento que a gente separa para louvar o nome do nosso Deus, em igreja, em corpo de Cristo. Te convido a louvar em espírito e em verdade nessa manhã, que você possa abrir o seu coração para Deus. A todos que desejarem e possam, fiquem de pé nos seus lugares nesse momento, que a gente possa louvar o nome do nosso Deus juntos nessa manhã. Eu vou fazer uma breve oração e a gente começa a cantar. Deus, a gente te louva, Deus, por essa manhã, a gente te louva pela tua graça e misericórdia, pelo teu sacrifício, Deus. Nos abençoa, recebe essa adoração e fala conosco nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus, amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Seis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar. Te adorar, ó Rei dos Seis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Amém. Queria ler um breve trecho de
de Lucas, capítulo 12, que diz, versículos 22 em diante: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Que você possa descansar em Deus, colocar suas preocupações neles e que Ele vai prover, Ele vai cuidar. Amém? Vamos cantar juntos. E eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde eu vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei, não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei, não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou.
que sua bondade nos persegue, Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, igreja. Olá, muito bom dia, igreja. Todos muito bem-vindos a esse culto de louvor, adoração ao nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja esse nosso grande Deus. Avisos e andamentos da nossa igreja aqui para você prestar atenção, mas antes da gente falar de tudo que vai acontecer na igreja, a gente queria saudar você, que é nosso visitante, está aqui pela primeira vez num culto de domingo da igreja. Se for o seu caso, a gente tem um presente para você, uma lembrança da igreja, a gente quer te conhecer e queria saber se você está aqui nesse salão. Se é seu caso, por favor, fique em pé no seu lugar, só para o pessoal da recepção saber onde você está. Temos visitante aqui, primeira vez no culto da manhã? Não todos frequentadores, membros, então, todos muito bem-vindos. Preste atenção, então, porque esses avisos dizem respeito a você, que faz parte da Nova Aliança. A agenda dessa semana começa a terça-feira com a reunião de mulheres, 19h30, com o tema Quem é este? Adivinha sobre quem que é? Jesus, estudando o Evangelho de Lucas. Venha você, mulher, tem até um incentivo, traga sua Bíblia para estudar as Escrituras juntas aqui. Na terça-feira, 19h30. Quarta-feira, 14h30, os homens têm separado esse dia para se reunir aqui, aqueles que têm disponibilidade, está aqui na igreja durante a tarde, compartilhando, orando juntos. Se você tem essa disponibilidade, está interessado em participar, quarta-feira, 14h30, é sua oportunidade. E se você não pode estar às 14h30, mas pode estar às 19h30, aí a gente tem nossa reunião de oração com toda a igreja aqui reunida. Você é muito bem-vindo a estar com a gente também.
Chegamos ao fim de semana cheio, tem juniores, você pai, mãe, tio, vô de junior. Os juniores começam às 14 horas aqui na igreja, vão até às 17 horas. E na sequência, depois de juniores, adolescentes, a gente está estudando provérbios com os adolescentes. Se você também tem seu adolescente, traga ele aqui às 18 horas. 19h30 o culto de jovens e o sábado vai até às 11 da noite aqui na igreja. No domingo próximo, a gente tem o culto de batismo, no culto da noite, às 19 horas. A gente teve a primeira turma semana passada, uma noite incrível, muito, muito marcante para a nossa igreja. Próximo domingo, 19 horas, a segunda turma de batismo. Se programe, se prepare, venha estar com a gente nesse culto das 19 horas do próximo domingo. Ainda temos programas que não estão nessa semana, mas é importante você estar ciente deles. O primeiro deles é que dia 23/9 tem o encontro do Next Generation, crianças de 3 a 8 anos. Então, você, papai, mamãe, aí que tem seu filhinho nessa faixa etária, 3 a 8 anos, dia 23 tem Next aqui na igreja. Na semana seguinte, no sábado seguinte, dia 30, tem o encontro dos homens, um dia que a gente passa junto com os homens da igreja, estudando a palavra. Está lá o pastor Aldeído com a gente. A gente vai ter um costelão, fogo de chão, todas os atrativos para a gente estar juntos e passar um dia de edificação, de crescimento juntos como os homens da igreja. Você pode fazer inscrição, tem o QR Code, tem um QR Code aqui. No final do culto você coloca, Alessandro, deixa na tela no final do culto. Então, se você quer fazer sua inscrição para esse dia, já vai estar aí no final do culto o QR Code, você pode fazer. Ou, acho que não tem nenhum representante do grupo de homens aqui na manhã. Acho que não, mas se você quiser o link, eu tenho. Fala comigo aqui no final do culto que eu te passo o link para você fazer sua inscrição. E ainda está no nosso programa de igreja para o mês que vem, no feriado do dia 11 a 15 de outubro, o retiro de jovens e adolescentes da igreja. Também para você que é responsável por um jovem, por um adolescente, já se programar no investimento. O retiro custa R$ 350, o valor que o PV nos cobra de hospedagem, mais alimentação e transporte, basicamente é isso. A gente passa de quarta noite a domingo de manhã lá no acampamento, e jovens e adolescentes está na hora de fazer as inscrições. As inscrições são assim, até o final do mês, até dia 30, R$ 350, passou do dia 30, o preço sobe um pouquinho, R$ 380, tá bem? E ainda um aviso dos programas da igreja. Nessa próxima sexta-feira, começa aqui na igreja uma turma do curso Perspectivas. Você ainda pode se inscrever, se você quer fazer o curso Perspectivas, que vai te dar uma nova perspectiva, uma nova visão, um novo jeito de entender e ver missões. É um curso extraordinário, eu fiz alguns anos atrás. Em 12 lições você aprende sobre diversas perspectivas, modos de ver missões hoje no mundo, né? E você ganha um renovo aí no teu vigor missionário, no teu engajamento missionário. E essa turma começa com a primeira aula nessa sexta-feira, então você ainda pode se inscrever. E, em especial, essa primeira aula do curso vai ser ministrada pelo Israel Saraiva, que é nosso parceiro missionário aqui da igreja. O Israel era Perspectivas, ele está fazendo uma transição, ele vai ser missionário de campo agora. Então, essa última oportunidade a gente tem de ouvir o Israel presencialmente, talvez durante alguns anos. Então, se você quer estar presente aqui, você pode estar também para conhecer o curso. O Marcelo está aqui, pode vir só para conhecer, Marcelo, também? Pode, se você está só querendo, o que é esse Perspectivas? Quer assistir a primeira aula? O Marcelão deixou, o Marcelo, nosso Perspectiva Man aqui, presente, ele deixou, venha, assista essa aula, tá bem? Temos agora um tempo de intercessão por enfermos da nossa igreja. 3 membros aqui da igreja, durante essa semana, tiveram 3 sustos aí nos últimos 10 dias. O primeiro deles foi o seu Nicanor Vermonde, que foi para o hospital, e daí acabou sendo internado por causa de uma pneumonia séria nos 2 pulmões. A respiração dele estava muito debilitada, ele precisou ser entubado. As máquinas, segundo o Henrique, faziam 60% da respiração dele, senão ele não dava conta. Foi para o antibiótico, os antibióticos fizeram efeito. O Henrique me falou que o antibiótico acabou, já foi todo o tratamento, ele está se recuperando, então cada dia a máquina está tendo que compensar menos o pulmão dele, mas a expectativa, a esperança, de fato, né, é que ele possa ter o pulmão recuperado e saia da intubação. Também
o Samuel Mátila, na sexta, não da semana, na sexta passada, com uma dor de barriga, foi para o hospital. O filho dele o levou até lá. E, tô com dor de barriga, vou no hospital. Era uma diverticulite no intestino, uma dobra no intestino, que estava séria, grave. Teve uma intervenção de emergência ali. E ele ficou em observação o fim de semana para ver se precisava já fazer uma cirurgia de emergência. A situação se estabilizou, ele foi para casa. E indo para casa, agora ele está na papinha aí durante uns 10 dias para tudo ficar melhor. E então ele vai fazer uma nova avaliação para uma nova cirurgia, talvez daqui 2, 3 meses a coisa se estabilizou. E ainda o seu Luiz Lucas, ele foi diagnosticado com um tumor no intestino, pedras na vesícula, e agora ele parte para lutar contra a doença aí. A gente vai orar por esses 3 irmãos queridos aí. Te convido a orar comigo nesse momento. Senhor Jesus, a nossa esperança de vida só pode vir da fonte da vida. Não existe vida à parte de Ti, Senhor. E é por isso que a gente clama a Ti, o Senhor de toda a vida, que aquilo que torna debilitada a vida do Nicanor, do Samuel e do seu Luiz Lucas, Deus, seja por Ti curado. Traz para eles, Deus, a restauração. Traz para eles as forças que eles precisam para enfrentar esse momento de provação. Traz a eles, Deus, a restauração plena da sua saúde. É nosso pedido ao único que tem poder para isso. Médicos, remédios, equipamentos, são instrumentos Teus, Deus, para a cura de pessoas também. E a gente confia, Deus, não nos médicos, mas em Ti, no Teu poder. A gente pede, Deus, que o seu Nicanor seja restabelecido, que ele possa sair dessa condição tão debilitada de precisar de aparelhos para respirar. A gente pede, Deus, que o Samuel seja recuperado e esteja preparado para a cirurgia que ele vai precisar fazer daqui a alguns meses. E pede, Deus, que o seu Luiz, nesse tempo que vai enfrentar um tumor, seja por Ti, Deus, fortalecido, seja por Ti, Deus, abençoado por esse tempo de dificuldades, Deus. Mas a cada um deles também a gente pede, Senhor, a fé que vai além de tudo que a gente pode ver. A fé que enxerga a Tua boa mão, Deus, protegendo e cuidando da vida deles, mesmo nesse momento. E a gente pede, Deus, olhos em Ti, esperando a Tua graça, confiando no Senhor da vida de cada um deles, Deus. Abençoa esses nossos irmãos. A gente pede em nome de Jesus. Amém. Amém. E nesse momento a gente tem agora modo de adorar a Deus por nossas ofertas. O pessoal da recepção está trazendo a sacola de oferta. Fique à vontade para ofertar daquilo que Deus tem te dado. Se você nos visita, está aqui conhecendo a igreja, não se constranja com isso. Isso é um privilégio dos membros aqui da Nova Aliança. Ore comigo mais uma vez. Senhor, tudo aquilo que a gente recebe provém da Tua generosidade, daquilo que transborda da Tua bondade sobre nossas vidas, e nossas ofertas são um modo da gente te adorar dizendo: o Senhor é generoso demais, o Senhor nos preenche, Deus, com tudo aquilo que necessitamos. A gente quer te dizer obrigado, Deus, por nos sustentar, nos prover. E assim a gente quer também, Deus, investir no Teu reino, no avanço da Tua missão nesse mundo, Pai. Abençoa e dá sabedoria à administração de cada recurso aqui depositado com fé, e com fé seja usado, Deus, para o avanço do Teu reino, Pai.
A gente pede agora também pela escola dominical, que as turmas reunidas aqui de alunos e professores encontrem na Tua palavra a vida para transformação, para salvação, para o crescimento dos nossos alunos e professores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Professores, alunos, vocês têm suas classes aqui ao fundo do salão, e na palavra hoje pela manhã, Pastor Marcelo, Deus o abençoe. Bom dia, igreja, graça e paz, seja com cada um de vocês nesta manhã, que Deus possa continuar falando no seu coração e que seja um tempo especial para você ouvir a voz do Senhor e que Deus fale ao seu coração. Deixa eu só estender aqui e ok. Se o pastor Juba me permite só fazer um acréscimo àquilo que ele falou em relação ao perspectivas. Primeiro que realmente todos podem participar dessa aula que será ministrada agora na sexta-feira. E o acréscimo que eu faria é, mesmo se você pensa, puxa, não sou um missionário, não tenho um chamado missionário, esse curso também é para você. Porque mais do que entendermos mais sobre missões, também o propósito maior é entendermos qual é o propósito global e imutável de Deus em relação à humanidade, à história, àquilo que Ele tem feito em meio aos povos. E diante disso, de descobrir esse propósito, também entendermos qual é o nosso papel. Então, qual é o seu papel, qual é o meu papel dentro disso? Então, você tem a oportunidade de também, durante esses 12 encontros, descobrir, dentro daquilo que você já tem se sentido chamado, a sua profissão, aonde você está, como você também pode fazer parte desse propósito global e imutável de Deus. Então, você está convidado. Próxima sexta, estamos todos juntos aqui para louvar ao Senhor. Eu queria agora também te dar alguns segundos para que você possa orar. Para que você possa orar por esse tempo, para que você possa orar por você e que o Senhor fale ao meu e ao seu coração nesta manhã através da sua palavra. Então, eu vou dar alguns segundos para você orar e depois oramos juntos e compartilhamos a palavra. Senhor, eu oro nesta manhã para que, ó Deus, nesse tempo onde abrimos a sua palavra para estudá-la, para nos aprofundar mais, Deus, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, nos trazer a revelação desta palavra. Que os conceitos, as verdades contidas no texto, elas possam não só saltar aos nossos olhos, mas que elas possam encontrar, ó Deus, morada no nosso coração e trazer transformações às nossas mentes, aos nossos corações, às nossas vidas. Deus, e eu oro que diante dessas revelações, Pai, que isso faça-nos a chegar ainda mais a Ti e entendamos, ó Deus, a grande oportunidade que temos todos os dias, a todo momento, de nos relacionarmos com o autor e criador de todas as coisas, de nos relacionarmos com o autor e consumador da nossa fé, com o doador da vida, e que isso seja sempre, ó Deus, algo por nós buscado a todo momento. Deus, peço que o Senhor use a minha vida conforme apraz do Teu coração nesta manhã. E fala primeiramente ao meu coração, Senhor,
e também fala a vida dos meus irmãos aqui, para que diante de tudo que falarmos, o teu nome seja honrado e glorificado e que haja transformação de mentes e corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nessa semana nós comemoramos, e inclusive hoje nós temos um certo desfalque de alguns irmãos queridos em nosso meio, porque comemoramos num feriado o Dia da Independência. E eu estava pensando em relação ao Dia da Independência e lembrei de quando eu estive em São Tomé e Príncipe, na África, em 1995, e tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que viveram o período em que São Tomé ainda era uma colônia portuguesa. Então, eles praticamente tiveram a sua independência na metade dos anos 70, entre 74 e 75 aproximadamente, e eles eram os maiores exportadores de cacau da colônia portuguesa. Então, a ilha de São Tomé, quando você chega lá, você ainda vê até hoje o reflexo de grandes plantações de cacau. É notório que isso ainda é um reflexo, inclusive, do tempo em que eles viveram como colônia. E conversando com algumas pessoas, alguns já convertidos, outros não eram convertidos, e que viveram aquela época, você tinha praticamente 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo era aqueles que realmente se sentiam felizes pela independência do seu país, porque o seu país agora, então, era soberano, o seu país agora poderia ter autonomia sobre todas as riquezas e tudo aquilo que pertencia a eles, e eles estavam contentes por isso, independente da situação que eles estavam vivendo, porque a situação em São Tomé não é um país miserável, mas é um país pobre. Mas eles ainda vivem da pesca, vivem da agricultura, agora estão migrando para a área do turismo, sendo explorado mais recentemente, mas é um país, então, que ainda tem as suas limitações, não de recursos, mas ainda de uma transformação, até mesmo de mente das pessoas, para que elas possam entender que elas, diante de tantos recursos naturais que eles têm, que eles podem, então, desenvolver aquele país. Mas existia um outro grupo de pessoas, e quando eu digo um grupo, não se prenda à ideia de um grupo muito grande, porque eu não comecei com muitas pessoas. Mas esse outro grupo de pessoas, eles já lamentavam a ideia da independência, não pelo fato de que eles viviam ainda debaixo do colonialismo, por causa da escravidão, eles não tinham saudade destas questões. Mas o que eles sentiam saudades é que, na época em que eles ainda eram colônias, então as coisas funcionavam no seu país. E o que eu quero dizer com funcionavam? Eu fui visitar uma região chamada Ribeira Peixe, e nessa região existia um grande hospital do tamanho, só para você ter uma ideia, da Santa Casa, ali na Praça Rui Barbosa. Era praticamente o mesmo estilo de construção, inclusive, e o mesmo tamanho da Santa Casa. E uma das coisas que eles padeciam na época era de saúde, porque a malária naquele tempo era muito forte, agora eles conseguiram erradicar a malária, mas a malária era algo que era o principal fator de doença naquele país, além da falta de saneamento, coisas assim. E eu lembro que, quando eu fui para esse lugar, esse distrito chamado Ribeira Peixe, e eu vi esse hospital, eu resolvi, perguntei se podia entrar lá, falaram que podia, e quando eu entrei, era um lugar totalmente abandonado, mas pensa num lugar abandonado mesmo. Quando os portugueses, então, saíram de São Tomé, o que aconteceu? Saíram, então, médicos, saíram as pessoas que cuidavam dos maquinários, várias coisas assim, e eles foram praticamente expulsos. E o país ficou, então, vamos dizer assim, sem uma mão de obra qualificada, sem pessoas que soubessem como lidar com cada questão daquilo que, então, fazia o país funcionar. E aí, então, aquele hospital foi um hospital que não tinha mais médicos, não tinha mais enfermeiros. E ele começou a entrar num processo de abandono. Então, você entrava assim, eram quartos e quartos com camas depredadas, com janelas que foram tiradas e levadas para
para os casebres que eles construíam, banheiras que eles levavam para fazer praticamente de tanque para lavar roupa ou para qualquer outra coisa. Então era uma situação de abandono. E o que eu quero dizer com isso? Conforme o nosso ponto de vista, a dependência é muito boa, mas também a independência pode ser muito boa, conforme o que nós estamos pensando ou vivendo. Então hoje, se nós pensarmos, na independência do Brasil, e nós temos então o desfile cívico e tudo isso que nós vemos, normalmente num desfile como esse, uma das ideias é mostrar o poderio militar que nós temos, dizendo que, olha, nós somos soberanos, nós podemos cuidar do nosso país, podemos cuidar das nossas fronteiras, nós podemos cuidar da nossa independência. E esta semana também eu vi um desfile militar lá da Coreia do Norte. E já estão falando que a ideia é que a sucessão do poder seja dada à filha do atual ditador, e ela estava presente inclusive, e eles também mostrando todo o seu poder bélico e dizendo assim, não, nós somos independentes e somos poderosos o suficiente para também estabelecer o nosso país. Mas nós vamos ver que há uma história, que é a história do povo de Israel. O povo de Israel é uma nação que ela era independente de todas as outras nações. Quando ela saiu da escravidão no Egito, ela foi levada então pelo período do deserto, foi levada pelo Senhor à terra prometida, e ela vivia a sua autonomia e a sua independência como nação. E um dia, eles escolheram a independência do Senhor para se tornar independentes de um rei. Eles escolheram agora, nós queremos um rei que domine sobre nós. E eles escolheram a independência de Deus. E passaram a viver debaixo de uma dependência de um rei. Só que essa dependência do rei, ela não foi conforme eles esperavam. Porque estes reis, então, eles faziam muitas vezes o que era mal aos olhos do Senhor. E então as nações vinham, ou eles padeciam de grandes dificuldades, justamente porque eles estavam vivendo uma vida independente de Deus. E eles já estavam praticamente caminhando para o cativeiro. A nação do Reino do Norte, que era a nação de Israel, 10 tribos, quando o reino foi dividido, já praticamente estava no seu processo final de vida, e em 722, então, a nação do Norte foi levada cativa pela Assíria, e o Reino do Sul, Judá e Benjamim, praticamente a região de Judá, começaram a experimentar também um processo de declínio. E o Senhor alertando a eles que eles experimentariam o cativeiro. Agora, por que eu estou trazendo toda essa introdução? Porque o texto que nós vamos ler esta manhã, ele está sendo ministrado, ele está sendo falado justamente nesse período em que a nação do Reino do Sul, o Reino de Judá, está praticamente na eminência de ser levado cativo. Não há mais a oportunidade para eles de arrependimento. Eles seriam levados cativos por causa do seu pecado, por causa dessa vida de independência de Deus e da dependência do braço do homem, da dependência de achar que uma pessoa, a figura de alguém, poderia ser então a solução dos seus problemas. E eu queria que você abrisse comigo em Isaías, no capítulo 53. Isaías 53. O texto vai ser projetado também, mas se você tem a sua Bíblia, é sempre bom acompanhar na sua própria tradução aí, para você se familiarizar com a sua Bíblia. Mas diz assim o texto de Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um
de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa passagem de Isaías 53, ela é praticamente um resumo antecipado, ou um spoiler, ou um trailer do que viria a acontecer. Se nós pegarmos os evangelhos e nós fizéssemos praticamente uma leitura completa e um resumo, nós veríamos que praticamente os evangelhos se encaixam perfeitamente na descrição do que Isaías está apresentando aqui. E é interessante que Isaías ele está falando de uma forma como se fosse algo que já aconteceu. Porque ele vai dizer, ele foi transpassado, ele fez isso, ele viveu aquilo, ele agiu dessa forma, ele foi como ovelha muda diante dos seus. É a ideia que ele está apresentando de algo que já aconteceu. E então, quando você tem a expectativa, né, muitos, por exemplo, agora gostam de acompanhar séries ou gostam de acompanhar trilogias de filmes. Sempre quando você sabe que vai ter um novo episódio ou um novo filme sobre a trilogia que você gosta, você já cria aquela expectativa. E quando você sabe, puxa, soltaram o trailer, a primeira coisa que você faz é correr para assistir esse trailer, porque você já quer ter uma ideia do que vai acontecer. Aqui, a nação de Judá, ela está vivendo um período em que ela está vendo como resultado da sua independência e do seu pecado. Essa ideia do apartar-se de Deus não ser favorável a eles. Não porque Deus seja injusto ou porque Deus seja infiel, mas porque eles escolheram não viver debaixo dessa graça, viver de uma maneira independente do Senhor. Mas há uma expectativa no coração deles, de como será, o que o Senhor fará. E o Senhor então vem, e Ele concede um trailer de tudo aquilo que viria a acontecer. E esse trailer que Ele apresenta, é a ideia de algo consumado, algo de que foi feito. E nesta manhã, diante então, do que nós pensamos e do que estamos comemorando, inclusive essa semana, nós lembramos do nosso grito de independência. Independência ou morte.
Isso é, se nós não conquistarmos a nossa independência, é preferível morrer. Mas nós vamos ver diante desse texto de que a independência, ela é morte. Porque vivemos de maneira independente do Senhor, vivermos a parte daquilo que o Senhor tem para nós, significa um caminho de morte para as nossas vidas. E era isso que a nação de Israel estava experimentando. Israel, então, está vivendo um período em que eles estão apartados do Senhor. E isso, então, gera a morte. Eles estão experimentando algo que não era para eles estarem experimentando. Que o Senhor tinha falado: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, se vocês atentamente obedecerem minha voz, seguirem os meus estatutos, me amarem de todo o coração, vocês terão paz na terra que vocês habitarão. Vocês viverão prosperidade na terra que vocês habitarão, porque eu estarei no meio de vocês. Mas eles escolheram não caminhar. E então independência, ela acaba se tornando morte, quando nós estamos apartados do Senhor. Então, como eu disse, entre a profecia de Isaías e praticamente a figura de Jesus, nós temos 730 anos de diferença. E eu não sei como isso soa para você, mas eu pensar de que Deus, diante da situação que não só aquela nação está vivendo, mas de que as nações de forma geral estão vivendo, Ele vai trazer já uma resposta e Ele já vai dar o spoiler do que Ele vai fazer. Mas Ele começa esse texto com uma pergunta: quem creu na nossa pregação? Quem acreditou naquilo que foi pregado? Porque a mensagem que Ele vai começar a apresentar é uma mensagem que ela vai totalmente contra aquilo que era a expectativa de qualquer nação, de qualquer pessoa. Nós não podemos ler Isaías 53 dissociado praticamente de Isaías 52 e de algumas coisas que nós podemos pincelar em Isaías 52. Por exemplo, se você olhar em Isaías 52, no versículo 10, vai dizer que o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de Deus. Ele vai dizer então: olha, o Senhor desnudou o seu braço, o seu santo braço. E aí Isaías 53 vai dizer: quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque o Senhor desnudou o seu santo braço a todas as nações, descortinou para todas as nações, para que todas as nações pudessem ver no seu santo braço a salvação proporcionada por Ele. Nós vamos ver também que literalmente Isaías vai dizer de que no versículo 13 do capítulo 52, ele vai apresentar o servo, dizendo: eis que o meu servo procederá com prudência. Vai dizer: olha, muitos pasmaram a vida dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que qualquer outro a sua aparência. Aí no 15 vai dizer: assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Falando então de que essa verdade, ela chegará a todos os lugares. E ela chegou até mim, ela chegou até você. Mas a pergunta então de Isaías, ele começa perguntando aqui no 53, quem creu na nossa pregação? Quem acreditou na nossa pregação? A quem realmente foi revelado o braço do Senhor? Quem teve essa revelação diante de tudo isto que o Senhor está fazendo, de tudo isso que o Senhor já fez, para entendermos de que Ele é aquele que quer que nós vivamos uma vida de dependência com Ele. Então nós vamos ter duas perguntas principais diante desse texto. E esse texto de Isaías 53 seria um texto que praticamente nós poderíamos explorar por vários domingos, de tantas verdades que podemos encontrar dentro desse texto. Mas eu vou me ater a algumas delas. Primeiro, pelo nosso tempo. Segundo, porque o propósito hoje é que nós
trabalhemos sobre essas duas perguntas principais e como podemos então aplicá-las. A primeira delas é: o que levou Jesus à cruz? O que levou Jesus para a cruz? Muitas vezes nós olhamos e quando vemos a história e assistimos filmes sobre Jesus, nós sempre vamos criar algumas ideias sobre o que levou Jesus à cruz. Mas não só isso, muitas vezes, hoje principalmente nos dias atuais, correntes ideológicas, elas apresentam a ideia de que Jesus foi levado à cruz por alguns motivos que você não vai encontrar nenhum respaldo, mas que as pessoas compram esse discurso e então passam a acreditar de que isso é uma verdade. A primeira coisa que nós vamos ver é que não foi o sistema religioso da época que levou Jesus à cruz. Muitas vezes, nós, quando lemos os evangelhos e quando nós pensamos diante do que é apresentado, nós falamos assim: puxa, né, os fariseus, os principais sacerdotes, os escribas, o sinédrio, eles condenaram a Jesus e eles então levaram Jesus à cruz. Não foi o sistema religioso da época que levou Jesus para a cruz. Por mais que esse fosse o desejo do coração deles, por mais que isso estivesse expressado em muitas ações e palavras que eles usaram diante de Jesus, mas não foi o sistema religioso que levou Jesus à cruz. Também não foi o sistema político da época. E também, muitas vezes, nós ouvimos e lemos nos dias atuais pessoas transmitindo ideias de que Jesus, ele foi levado à cruz por causa do sistema político. Porque ele, então, era aquele que se tornou um revolucionário, e como um revolucionário ele afrontou Roma, e diante dessa afronta, então ele foi para a cruz. Porque Roma não gostou, porque Roma tinha o poder, porque Roma... Não foi o sistema político da época que levou Jesus à cruz. Por mais também de que diante do discurso de Jesus, muitas vezes, os governadores se sentissem incomodados. Muitas vezes, os nobres se sentiam ameaçados. Mas não foi também o sistema político da época que levou Jesus à cruz. Não foi a traição de Judas. Muitas vezes nós também olhamos e falamos assim: puxa, Judas, foi ele que entregou Jesus às autoridades, foi ele que chegou e falou para as autoridades: olha, por 30 moedas eu vou lá e entrego então aquele a quem vocês estão procurando. Não foi também a traição de Judas que levou Jesus à cruz. Mas quando nós pensamos o que levou Jesus à cruz, a primeira coisa que nós temos que entender, que foi o meu, o seu, os nossos pecados que o levaram à cruz. Não foi nenhum sistema político, não foi nenhum sistema religioso, foi o meu pecado. Foi o seu pecado que levou Jesus à cruz. Foi por causa dos nossos pecados, vai dizer aqui em Isaías, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nós mereceríamos, mas que hoje nos traz a paz, estava sobre ele. Não foi nada diferente do que o meu e o seu pecado que levou Jesus à cruz. Mas também nós vamos ver de que o Pai o levou à cruz. Porque em Isaías também vai dizer de que ele é o ferido de Deus. O Senhor, aprove ao Senhor, foi agradável ao Senhor que ele fosse moído e esmagado pelas nossas transgressões. Quando nós pensamos nessa ideia de que ele literalmente, o Pai o levou, João, no capítulo 12, nos versículos 27 e 28, Jesus vai dizer: o que eu falarei, ou o que direi diante desse momento? Pai, livra-me desta hora. De maneira nenhuma, porque eu sei que foi para isso que eu vim, foi para esta hora, exatamente para esta hora que eu vim. E aí ele vai dizer: Pai, glorifica o teu nome nessa hora.
ele vai dizer de que ele foi enviado pelo Pai para esta hora, para este momento. Então, agradou também ao Pai que ele fosse à cruz. Mas Jesus voluntariamente também foi à cruz. Ele vai dizer, lá em João, no capítulo 10, versículo 18, ninguém tira a minha vida, eu vou-la dou voluntariamente. Ele está dizendo, olha, não há ninguém que possa tirar a minha vida. Nenhum de vocês, se eu assim o quisesse, poderia tirar a minha vida. Eu poderia inclusive orar, e miríades de anjos, exércitos, legiões de anjos viriam ao meu favor. Mas eu entrego a minha vida voluntariamente. Porque Jesus sabia o que o sacrifício na cruz representaria para a eternidade. Por isso ele também voluntariamente foi à cruz. Agora, o que Jesus experimentou na cruz? Porque vemos então de que foi pelos nossos pecados, foi porque o Pai então o fez, o sacrifício perfeito, e ele voluntariamente também deu a sua vida por nós, foi à cruz. Inclusive, Filipenses vai dizer que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Diante então dessa obra, diante desse grande sacrifício que o Pai tinha, ele foi obediente até a morte. Mas vamos ver de que Jesus também vai experimentar algumas coisas, que muitas vezes são coisas que eu e você no nosso dia a dia, podemos dizer assim, puxa, mas eu passo por tantas situações difíceis. Por isso ele é aquele que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele experimentou tudo aquilo que poderíamos experimentar, para que ele se compadecesse de nós, menos o pecado. Ele não pecou. Mas nós vamos ver que Jesus experimentou a rejeição. Uma das coisas que ele foi literalmente rejeitado pelos religiosos da época, a ponto de que o chamavam de fanático, de mentiroso, de blasfemo, de endemoniado, inclusive, de beberrão, de pecador. Ele foi rejeitado pela liderança, pelos líderes da sua época, pelos religiosos, por aqueles que diziam que tinham um relacionamento com Deus, mas que na realidade o seu coração já estava longe há muito tempo. Ele também foi rejeitado, quando nós vemos, até mesmo pelas autoridades romanas. Pilatos é aquele que vai literalmente e de forma covarde entregá-lo. Vamos ver que Herodes Antipas vai escarnecer e rejeita Jesus. Ele então é aquele que experimenta a rejeição por causa da cruz. Ele vai também experimentar o abandono. E ele vai ser abandonado pelos seus discípulos. Você vai ver então de que Judas o trai, Pedro o nega, os outros discípulos fogem. E está lá ele, sozinho, abandonado. Ele é abandonado quando ele está tomando sobre si todos os nossos pecados, abandonado pelo próprio Deus. E ele vai dizer, Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Justamente porque naquele momento ele estava sendo feito pecado por nós. E então, quando ele está experimentando o abandono na cruz, pelos seus, pelo Pai, ainda é pelo meu e pelo seu pecado. Mas ainda é também por esse propósito de Deus, que já pré-anunciou desde antes da fundação do mundo, e já estabeleceu que Jesus viria, que Ele seria o sacrifício perfeito por nós. Ele vai experimentar também a humilhação. Ele foi humilhado. Vamos ver de que diante dessa humilhação, diante do Sinédrio, o Sinédrio escarnece e cospe nele. Depois, diante dos soldados, os soldados começam a rasgar as suas vestes, começam a escarnecer dele, começam a humilhá-lo, dizendo, se você é o rei dos judeus, então salva-te. Ah, você é o rei dos judeus, então vamos pôr uma coroa, está aqui o seu reinado. Cospem nele, e ele vai experimentar a humilhação. Ele vai ser humilhado
pela mesma multidão que praticamente uma semana antes vai dizer: tu és bendito, hosana ao que vem em nome do Senhor. E agora estão lá escarnecendo dele, falando: crucifica-o. E ele então vai experimentar também a humilhação. E vamos ver de que ele também vai experimentar dores físicas, as mais diversas. E aqui eu acho que eu não preciso nem relatar o tanto de coisa que ele passou e experimentou. Mas tudo isso são coisas que, quando nós pensamos e quando nós idealizamos, nós precisamos entender de que nós passamos por isso. Nós muitas vezes nos sentimos assim, nos sentimos rejeitados, nos sentimos abandonados, diante de uma situação nos sentimos humilhados. Sentimos dores físicas por enfermidades que vivemos. Mas Ele é aquele que pode se compadecer de nós, porque Ele experimentou todas essas coisas, porque Ele viveu cada uma dessas coisas, e com uma intensidade ainda maior do que as que nós vivemos. E Ele pode se compadecer de mim e de você. E diante, então, dessas duas perguntas, nós precisamos dar duas respostas também, que sejam principais. Nós precisamos, então, lembrar que existem duas perguntas. O que levou Jesus à cruz? E o que Ele experimentou? E aí nós temos duas respostas, das tantas respostas que nós poderíamos dar, mas existem duas respostas principais. A primeira delas é que nós o busquemos além da superfície. E o que isso quer dizer, buscar a Ele além da superfície? Em sã consciência, imagina que você está precisando de ajuda, você está precisando literalmente de um apoio, nas mais diversas áreas. Você nunca vai buscar um apoio em quem, aos seus olhos, é mais fraco do que você. Você nunca vai buscar ajuda em alguém que você observa e aquela pessoa, aos seus olhos, ela não parece ser a principal forma de ajuda. Quando Isaías vai dizer, nele não havia nenhuma aparência que nos atraísse. Não está falando que Jesus era alguém que você olhava e falava assim: meu Deus, que cara feio. Não, era alguém comum. Não era pela sua aparência que alguém olharia e falaria assim: esse verdadeiramente é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ninguém, em sã consciência, olharia para a vida de Jesus e identificaria: esse é aquele que veio realmente libertar Israel. Porque eles estavam procurando alguém que aos seus olhos fosse alguém que transmitisse a ideia de um poder de reinado, de eu vou liderar um exército e vamos fazer e acontecer. Muitas vezes, o discurso que nós temos acerca de Jesus, ele nos é passado como um discurso raso. De alguém que simplesmente foi lá, um homem, um grande homem, que viveu uma vida sem pecado, que pode até ter morrido pelos nossos pecados, mas ele era Deus, ele não sabe o que eu estou passando. Ou a ideia única e exclusiva de que, olha, Jesus é até legal, mas Ele não vai me dar tudo aquilo que eu quero. Por quê? Porque muitas vezes nós o buscamos apenas como um provedor. Não busque a Ele apenas como um provedor. Existe um evangelho sendo pregado nos dias de hoje, que diz assim, que se você é empregado, venha para Jesus, porque Jesus vai te transformar em patrão. Jesus não tem uma vida de empregado para você, imagina, de maneira nenhuma. O que? Você ainda paga aluguel? Venha para Jesus, porque Jesus vai te dar a tua casa própria.
Porque o que é para você pagar aluguel? Isso não é para você. Mais do que isso, você está endividado, venha para Jesus, porque Ele vai literalmente não só quitar a dívida dos seus pecados, mas Ele vai quitar todas elas. E nós olhamos para Ele apenas como um provedor. Apenas como aquele que é a solução para a nossa independência financeira, para a nossa independência de recursos. E não conseguimos olhar para Ele além disso. E não conseguimos buscar a Ele além de responder a essa necessidade na nossa vida. Apenas um provedor. O Bob leu aqui, falando sobre não se preocupar com o que vamos comer, com o que vamos vestir. E Jesus vai dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas que você se preocupa, comer e vestir, o Senhor vai cuidar. Perceba de que muitas vezes nós falamos de que o texto diz, não, o texto não diz, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Não, ele vai dizer que estas coisas, o que ele está falando antes, o que comeremos, o que vestiremos. O Senhor, se buscarmos o reino de Deus, Ele é aquele que vai cuidar dessas coisas para nós. Mas Ele não está dizendo que todos os nossos sonhos serão realizados, como se Jesus fosse uma fada madrinha que vem com uma varinha e pergunta qual é o seu desejo. E aí bate com a varinha e aí as coisas se realizam. Não. Mas Ele é aquele que sim pode responder a todas as nossas necessidades, porque Ele conhece cada uma delas, mas tudo aquilo que necessitamos. Não busque a Ele apenas como um médico. Muitas vezes, e também em vários lugares, há um discurso e há uma pregação dizendo: se você está doente, venha para Jesus. Porque Ele é aquele que vai realmente te curar. Sim, Ele é aquele que pode te curar. Mas não é a cura física que vai determinar a sua majestade, a sua grandiosidade e o seu propósito para as nossas vidas. Nós ainda vivemos num mundo caído, com a natureza caída. Vamos sendo transformados a cada dia diante dEle. E não é porque Ele ama mais ou ama menos alguém que Ele vai curar ou não vai curar alguém. Eu sempre, desde que eu ouvi essa expressão, para mim ela sempre lateja e martela na minha cabeça. Soldado bom também morre na guerra. Muitas vezes, muito crente bom, crente fiel a Deus, vai morrer por uma enfermidade. Não significa que ele não era bom ou não era amado pelo Senhor. Mas Ele é aquele que sim pode curar, mas não necessariamente para a glória e seu propósito, não significa que Ele vai curar a todos. Porque senão Jesus faria isso quando Ele estava nos dias em Israel, reunia todo mundo num lugar e orava por todos. Ele não quer ser visto como um milagreiro, mas Ele é muito mais do que isso. Ele é alguém que traz dignidade à nossa vida. Ainda que vivamos em enfermidade, ainda que vivamos em privação aos olhos do mundo, mas tendo as nossas necessidades básicas supridas, Ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo aquele que nos traz dignidade. Por isso, não busque apenas um médico. Não busque apenas um pacificador. Por mais que ele traga paz ao nosso coração, muitas vezes nós nos limitamos a buscar Jesus ou a estar num lugar onde Jesus é pregado, para que isso traga paz ao nosso coração, traga paz ao nosso mundo interior. Mas o nosso dia a dia, ele continua sendo conturbado, porque não buscamos todos os dias aquele que é realmente Senhor sobre todas as coisas. E nós então vivemos uma vida onde, quando estamos em conflito, então vou buscar a Jesus porque Ele é aquele que traz paz. Não, muitas vezes, e Ele ainda vai dizer de que nós vamos passar não só por aflições,
E ele ainda diz, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês passarão por aflições também. Mas ele vai dizer que nós vamos ser perseguidos. Ele vai dizer que nós vamos ser escarnecidos. Como você pode ter paz, se não com a presença plena do Senhor na sua vida, diante de perseguições, diante de escárnios, diante de humilhações? Como você pode ter paz? Se o seu coração está simplesmente buscando paz diante das coisas que estão acontecendo lá fora, não vamos experimentar a verdadeira paz. Nós até cantamos, né? Veio na minha mente agora, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. Sim, é uma paz que excede todo o entendimento, conforme a palavra diz. Porque tudo ao redor não favorece para que tenhamos paz. Mas é nele que encontramos. Mas ele não é apenas um pacificador, que simplesmente, quando estamos precisando, vamos até ele para nos sentirmos bem. Não, não busque a ele apenas como um pacificador. Busque o amor da sua vida. Ele é o amor da sua vida. E isso normalmente é a nossa ambição de vida, buscar o amor da nossa vida. Todo mundo sonha com o amor da sua vida. Mas ele é o amor da nossa vida. Por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele literalmente executou na sua história, por esse sacrifício na cruz, de forma voluntária por mim e por você, tudo isso foi porque ele nos amou. E o que ele espera de nós é que não só nós reconheçamos de que ele nos ama, mas nós também somos chamados a amá-lo de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Busque o amor da sua vida. Olhe além da superfície, porque é nele que nós encontramos tudo aquilo que precisamos. Numa vida de relacionamento com ele é onde nós encontramos. A segunda resposta é que nós podemos e devemos desfrutar do privilégio dado por ele. Você encontra nele o perdão dos seus pecados. Ele não é o acusador das nossas almas. O acusador das nossas almas é outro. Ele é aquele que nos perdoa os pecados. E não significa que nós, a partir do instante que tomamos uma decisão e passamos a segui-lo, não vamos pecar mais. Mas nós começamos a lutar contra o pecado. Mas sabemos que se nós pecarmos, nós temos um advogado. Jesus Cristo, o justo advogado diante do Senhor. Ele é aquele que pode nos perdoar dos nossos pecados. Nós podemos desfrutar desse privilégio de encontrar nele a remissão dos nossos pecados. Nós vamos encontrar nele também a razão pela qual viver. Muitas vezes nós ainda nos perguntamos, para que existimos? Por que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Nele nós encontramos a razão. Para o que fomos criados? Para o que podemos viver? É nele que nós encontramos a razão. 2 Coríntios, Paulo escrevendo vai dizer, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma vida de acordo com a vontade e o propósito dele. Nós então encontramos a razão pela qual viver. Nós vamos encontrar também nele a vida eterna com Deus. E esse é o maior privilégio. Nós vamos ver em Isaías 53, literalmente, ele foi cortado da terra dos viventes. Mas depois Deus então vai prolongar os seus dias. E ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Porque quando nós lemos lá em Apocalipse, vai dizer que gente de toda tribo, língua, povo e nação estará lá. Porque Jesus, com o seu sangue, comprou gente de todos estes povos para Deus. E se você é um destes remidos, se você é um destes que o busca com todo o seu coração, você também estará lá, não só naquele dia, mas por toda a eternidade, dizendo para ele, tu és digno, Senhor. Nós somos chamados à vida eterna. Eclesiastes vai dizer que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Nós somos chamados à eternidade. Por isso,
o nosso maior privilégio que nós temos é crer. A pergunta é: quem creu em nossa pregação? E diante disso ele vai apresentar toda a pregação, dizendo: olha, nele não havia beleza alguma, mas diante do Senhor ele é como um renovo que começa a surgir numa terra árida, numa terra seca, num lugar em que normalmente qualquer um passaria e arrancaria esse renovo, pisaria em cima, mas diante do Senhor, ele é esse renovo que começa a florescer, para que aonde hoje é seca, se torne um lugar de muitas águas. Por isso nós podemos, por acreditar nesta pregação, na pregação do que o Senhor fez, ter o privilégio de nos relacionarmos, de entrar com ousadia no trono da graça e viver essa vida a qual Ele propôs a nós. O braço dele foi desnudo para que as nações pudessem ver a salvação. Nós pudemos ver a salvação dele através de Jesus, o seu braço santo, o seu braço forte, que pode se compadecer de cada um de nós. Então que, diante da pergunta, quem creu, que você possa ser um daqueles que levante a mão e diga: eu criei. E porque eu criei, eu me tornei filho. E porque eu me tornei filho, hoje eu tenho o privilégio de nele encontrar suficiência para a minha vida. Vamos orar. Senhor, o mundo lá fora sempre nos ensina e, ó Deus, até nos pressiona a buscar uma vida de independência. Independência financeira, independência dos pais, independência das pessoas, independência até do próprio Senhor, para que possamos viver uma vida conforme aquilo que nós queremos fazer. Deus, mas uma vida independente do Senhor, o caminho dela é um caminho de morte. E eu oro para que nesta manhã nós possamos ser lembrados, ó Deus, primeiramente, do que representou o sacrifício de Jesus na cruz. Deus, muitas vezes, nós tentamos diminuir a nossa culpa, atribuindo a cruz de Jesus a sistemas religiosos, aos governantes da época, ao povo de Israel e tantas outras coisas. Deus, mas conforme a Tua palavra já nos diz aqui em Isaías e depois podemos ler nos Evangelhos, os nossos pecados, os pecados que nós não conseguiríamos de maneira nenhuma justificá-los diante do Senhor, o Senhor enviou o Seu Filho, para que nesta cruz os nossos pecados fossem levados sobre Ele, e nós pudéssemos encontrar perdão. Deus, eu oro para que, diante da mensagem de Isaías, diante da mensagem dos Evangelhos, dessa verdade absoluta, dessa verdade já, ó Deus, preparada desde antes da fundação do mundo, que ela possa se tornar também verdade para cada um de nós. Senhor, se nós temos buscado ao Senhor apenas como um provedor, se nós temos buscado o Senhor apenas como um médico, se nós temos buscado o Senhor somente como alguém que pode trazer paz ao nosso mundo interior, mas não buscamos os benefícios da cruz, não buscamos um relacionamento com o Senhor, que é o autor e consumador da fé, não buscamos um relacionamento com o Senhor das nossas almas. Senhor, que hoje seja um dia em que haja uma transformação e uma mudança, para que busquemos ao Senhor. Deus, a Tua palavra diz de que nós devemos buscar ao Senhor enquanto o Senhor pode ser achado, enquanto o Senhor está perto. E obrigado porque o Senhor é favorável a cada um de nós. O Senhor está perto e por isso nós podemos buscar e encontrar ao Senhor. Deus, eu oro pedindo pela minha vida e pela vida de cada um de nós aqui, para que, diante da consciência, primeiramente, de saber o que levou Jesus à cruz, tenhamos também a consciência do privilégio que temos, ó Deus, e que devemos buscá-lo além da superfície. Buscar e viver essa vida de relacionamento. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor revelou o Teu braço. Obrigado porque este renovo, ele brotou e ele cresceu. Ele poderia já ter vindo como um carvalho,
mas aprove ao Senhor que ele fosse como um broto. Ó Deus, alguém simples numa manjedoura, para que a partir, ó Deus, desse que brotou como um renovo, nós pudéssemos encontrar vida eterna pelo sacrifício dele. Como não te agradecer, Jesus? Como não te agradecer, ó Pai, por tão grande amor? Que o Senhor seja para cada um de nós o amor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe cada um de vocês. Um excelente domingo. Nos vemos hoje à noite também. Você está convidado a estar aqui hoje às 19 horas, no nosso culto da noite. Pastor Robson nos trará a palavra. Que Deus possa abençoar você. Um excelente domingo a todos.